Olá, você está no Café com Propósito Podcast, canal de bate-papos interessantes, relevantes, e hoje está com a gente o Vladimir Ferreira. Mas antes disso, se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ative o sino aqui embaixo, aproveita, já deixa o seu like e, muito importante, faça algum comentário para dar relevância ao canal. E se você quiser patrocinar, tem o link na descrição, entre em contato com a nossa equipe. Falando em patrocínio, o episódio de hoje com o Vladimir, está sendo patrocinado pelo Lucas Mira Consultoria Empresarial. Os serviços que são oferecidos por essa empresa são controle financeiro, formação de preços, planejamento financeiro, planejamento orçamentário, viabilidade econômica financeira, análise financeira de balanços, gestão do capital de giro, crédito e cobrança, modelagem dos processos. Conheço o Lucas Mira, pessoa muito séria, e você consegue entrar em contato com ele também na descrição desse episódio. Se você perdeu o episódio anterior, em cima ali da cabeça do Vlad vai ter um card, você pode clicar e assistir. Vlad, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos. Espero que possamos conversar coisas que venham interessar todo mundo aí. Quem é o Vlad? O Vlad é um cara que sempre foi atleta, passou por umas dificuldades, alguns desertos, mas hoje aí estamos na vida de novo, né? Estamos aí buscando as coisas que são importantes. Você, com esse nome russo, você não tem medo de ser convocado, não? Ainda mais agora com esse conflito. Se eu for convocado vai ser legal, né? Porque meu nome significa Cavaleiro da Paz. Opa! Então, se eu for convocado vai ser legal, né? Vladimir, Mir Paz, aquela espaçonave que foi para a Lua, né? E Vlad quer dizer cavaleiro. Que legal. Pouca gente sabe, né, o significado do seu nome. Que legal, você sabe. E vem cá, como é que foi a tua história com o esporte? Eu me criei praticamente dentro de um clube, em Porto Alegre, no Grêmio Náutico Gaúcho, né? E ali eu fui apresentar quase tudo que é esporte. A gente foi 8 vezes campeão gaúcho de judô, foi atleta de polo aquático, foi 3 vezes campeão brasileiro de greco-romana, né? Isso tudo porque eu estava dentro de um clube, aproveitei as oportunidades, fui campeão cidadino de xadrez. Não 3 vezes campeão brasileiro de greco-romana? Isso aí. Que legal. Né? Porque, na época, quem participava de greco-romana eram 5 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que era mais forte, Bahia e o Rio Grande do Sul. Depois entrou mais 3 países. Né? Então, é uma luta que você não acha em qualquer lugar, né? Não tem. É a primeira luta a entrar nas Olimpíadas, né? Foi a primeira? Foi a primeira, que desde a época da Grécia é usada. É, né? Muito chão, né? Parece. Bastante luta de chão. O jiu-jitsu tem alguma influência? Não, porque a greco-romana não vale chave de braço, estrangulamento. A luta romana é bem limpa, assim, no sentido de... Ela é assim, tu botou os 2 ombros no chão durante 2 segundos, você perde a luta. Que legal. Então, muito chão, não dá para dar bobeira. Mas aí depois você foi para o judô? Sim, né? Qual foi o teu principal? Foi judô. Foi judô. Eu fazia judô, a gente treinava 4, 5 horas por dia, né? Como eu falei, me criei dentro de um clube. Eu saía da escola, já almoçava no clube, ali eu ficava fazendo esporte até 10 da noite, 11 da noite. Aí dali meu pai me pegava e nós fomos para lá, né? Então não tinha tempo para besteira, para ver porcaria, tipo de droga. Eu falo para todo mundo, né? Quer tirar a droga do mundo, né? Dá oportunidade de esporte, dá esporte para a galera. Quem não tem tempo para ver isso, né? E o principal, né? O pai tem que motivar, o pai tem que estar tudo. Meu pai treinou judô com a gente, eu treinei natação também, né? Mas não como competitivo, porque a natação sempre completa qualquer esporte. Eu sempre indico para todo mundo que vai fazer algum esporte, tanto que eu fui técnico de natação com atletas campeões. Pois é, e essa tua fase de técnico aí, de natação, cara, você foi um dos grandes técnicos, né? A nível de Santa Catarina, sim. A nível nacional, a gente chegou a ter recordista no troféu Gustavo Borges, que é um troféu só de velocidade, né? A gente fez um garoto com 15 anos com uma velocidade muito boa,
né? Inclusive, o Ed tem um filho que é cortista de costa, né? Meu filho treinou contigo, né? E foi bem, foi longe até. Foi longe, a gente tem até filmado ali, porque eu tinha parado de ser técnico, aí, como a gente montou uma academia, a gente voltou a dar aula de novo, e a gente botou o recorde do Lucas lá de costas, lá, que fazia tempo que eu não tinha o nome da gente lá, junto com o recorde de atleta. Que legal. E teus filhos são do esporte? Como é que tá essa? Nenhum deles é competitivo, né? Eu não gosto de perder Você nem no pegou Paraíba. de todos. Você sugou de toda a família. Eu não gosto de fazer esporte se não for para começar, né? Eu sempre falo para todo mundo, né? A melhor escola para mim é judô, né? Tanto que no judô é currículo escolar, né? O judô é... quando eu comecei no Mas judô... quero ver aqui, ímpar. Se eu não perder, a gente vai ficar fazendo. Se eu perder, a gente vai ficar fazendo aqui Ímpar. até eu ganhar. Para, pô. 2, 3 e ganhei. Aí, ó, viu? Vai ter que É que eu ficar não com essa. treinei, entendeu? Mas e aí, tirando os filhos, teus irmãos, todo mundo é envolvido, teu pai, todo mundo... Todo mundo é muito faixa preta de judô. Todo mundo faixa preta. Menos as mulheres, né? Mas elas mandam no marido igual, né? Mas... E o judô, como é que foi? Você competiu nacionalmente, internacionalmente? O judô, no máximo que eu fui terceiro em brasileiro. Terceiro no brasileiro? Terceiro brasileiro. O Brasil é o segundo país em número de praticantes de judô, né? Só perde para o Japão. Nós temos hoje o judô muito forte, tanto que sempre temos medalhistas de judô em Olimpíada, né? E durante a minha história eu vou contar para vocês o que aconteceu em questão do judô quando eu fui para o Rio Grande do Sul, quando eu tive... Né? Então, como é que... Pode começar agora, uma história Eu boa. comecei a treinar judô, já era há 11 para 12 anos, e eu apanhei muito tempo. Eu ia treinar, tinha 2 faixa preta, 2 faixa verde, eu branca, 2 faixa verde, 2 irmãos, que batiam em todo mundo, né? E o normal, quando a gente faz numa situação dessa, a gente quer fugir, né? Eu falei, só vou sair daqui quando eu bater nesses caras, né? E eu treinava muito, né? Hoje, se eu for mostrar, eu tenho o calo na mão até hoje, de tanto que eu treinava. Era sábado, era domingo, né? E a gente aprende que nada na vida é fácil. Uma das coisas do judô é isso. E hierarquia, né? Porque eles eram faixa verde, eu era faixa branca, né? Quando eu cheguei à faixa azul, eles pararam de treinar. Porque aí eu comecei a bater neles e eles fugiram. Né? E como faixa azul, eu tirei meu primeiro título estadual. E depois daí o clube tinha uma coisa que quem classificasse no estadual, porque era muita gente, não pagava mais mensalidade de judô. Dali para frente eu nunca mais paguei judô, né? Então o judô ensinou a gente hierarquia, ensinou a gente respeito, disciplina, muita disciplina, né? Então na minha época a gente apanhava de espada de madeira, né? Hoje se tu levantar uma espada, levar uma espada de madeira hoje para o tatame já é processado. Né? Então a gente aprendeu assim, são coisas assim que vão moldando a vida da gente, né? A gente não tem nenhum atleta de judô daquela época ali hoje que esteja preso, que esteja movido com droga, né? E o polo aquático é uma paixão que eu tenho também, mas, infelizmente, no Brasil, né, qualquer tipo de atividade física que tu vai ensinar, a remuneração é muito baixa, né? Eu cheguei a ter 7 fontes de renda, né, trabalhando com esporte, né? Trabalhava com técnico de judô, fui coordenador da Secretaria de Esporte na natação ali em Joinville, né? Então, é muito difícil tu trabalhar com esporte hoje no Brasil. Como diferencial, né? Nos Estados Unidos, quando tu chega em faculdade, na época de faculdade, aí que tu desponta. No Brasil, se tu não despontar até a faculdade, já não desponta mais, porque não tem apoio na faculdade. Né? Então, isso é um grande motivo pelo qual o esporte no Brasil não cresce. Não, nos Estados Unidos é tão sério que ele seleciona até por data de nascimento. Sabia disso? Por quê? Porque você disputa com, por exemplo, os nascidos em 90. Você disputa com os nascidos em 90. Se você não nasceu nos 3, 4 primeiros meses nos Estados Unidos, você não é selecionado. Por quê? Porque se você nasceu em dezembro ou novembro, você é o mais novo dos atletas do ano de 1990. Sim. E para um garoto de 13 anos, 1 ano de diferença é muita coisa. Então, eles só pegam os nascidos ali no início do ano para poder ter chance de ganhar, né? Porque
os nascidos em 90. O cara que nasceu dia 1º de janeiro e o cara que nasceu dia 31 de dezembro, eles têm um ano de diferença. E o de 31 de dezembro, dependendo do esporte, vai perder para o de 1º de janeiro, né? Aqui a gente... O Brasil hoje, se tivesse uma Olimpíada na idade de 13 a 15 anos, o Brasil acho que ia ganhar quase tudo, né? Porque aqui os atletas, os técnicos praticamente detonam as crianças nessa idade, que é um cuidado que a gente tinha muito, né? Detonar as crianças nessa idade, né? A gente já viu coisas absurdas assim acontecendo a nível técnico. Eu cheguei a ser professor de faculdade, quando o primeiro ano de faculdade de mim, eu já substituía professor de natação e de judô, né? Eu sempre estudei muito sobre esporte. Você fez gostei muito. Educação física? Fiz educação física e sou pós-graduado em atividades aquáticas, né? E a gente já chegou a dar aula de polo aquático na época da Gama Filho, em curso de pós-graduação também. E conta uma história boa aí do esporte ou da natação, enfim. Tem várias histórias para contar, questão de esporte, assim. Eu conheci quase o Brasil inteiro através do esporte, né? A gente pôde passar para muitas crianças isso, questão do esporte. Eu sou apaixonado por juventude, por criança, porque se a gente cuidar dessa área, cuidar dessa idade, dessa faixa etária, a gente não vai viver muita coisa que a gente está vivendo hoje, né? E hoje muita coisa está tentando destruir isso, né? Então, eu acho assim, a minha história foi dentro do esporte, né? Eu falo para meus filhos, eu nunca vi nada, né? Eu fui saber o que é vendo isso, uma vez o que é lança-perfume, que eu nunca tinha visto, né? Eu fui ver uma vez isso numa festa, né? Lança-perfume, né? Mas, assim, te dizer assim, eu tive várias etapas na minha vida, né? Como atleta, festa. Festa, para mim, era aniversário de criança, que a gente tinha aquelas reunião dançante, né? Aí, depois disso, treino. Treino, não tinha... Quantas tempo. Horas por dia de academia? Acho que sobravam. Clube, né? Eu ficava mais tempo no clube que na escola, né? E nunca rodei de ano, né? Que é uma das coisas que todo mundo fala, né? Entrou na faculdade, não tem mais tempo para treinar. Né? Uma coisa, esses dias, meus atletas de polo aquático mandaram para mim uma folhinha que eu entregava para todo mundo. O dia tem 24 horas, tu dorme 8 horas, sobra 16. Se tu usar 10 horas para estudar, sobra 6. Tu usa quanto para almoçar? No mínimo, te sobra 2 horas para treinar, então tu não tem desculpa para não treinar. E eu sei que tu não estuda 10 horas. Né? Então, o tempo que a gente tem é a coisa mais preciosa que nós temos, é o tempo. Muito mais precioso que o dinheiro, porque dinheiro a gente recupera. Agora, tempo já foi. Exato. Né? Então, a gente teve várias experiências nesse sentido. Até ia começar a contar a minha história, pelo qual eu creio que tu me convidou. Foi um milagre que eu tive na minha vida. Né? Vladimir Coração Valente. Né? Então, depois de tudo isso de esporte, eu era técnico de natação e treinava ainda. Eu treinei até os 35 anos de judô, né? Eu vim parar em Santa Catarina por causa do esporte. Me contrataram em Floripa, de Floripa me contrataram em Joinville. Né? Aí eu sempre fiz check-up anualmente, né? Porque eu tinha 35 anos e competia com um garoto de 20. Tá, e por que você veio parar em São Francisco? Porque eu vim conhecer São Francisco, me apaixonei e eu botei como meta, sonho, morar em São Francisco do Sul. Né? Aí, quando eu parei de treinar com 35 anos, eu comecei a perder algumas lutas. E meu pai chegou para mim assim, eu com 35 anos, meu pai chegou para mim assim, se tu não pode treinar, tu não compete. Quer fazer esporte? Continue no esporte, mas não compete se você não treinar. Aí eu parei de treinar. Competir para perder, né? Aquela história, né, que todo mundo fala assim, o importante é competir. Eu falei, tu tem a preguiça de treinar. Porque esse negócio que o importante é competir, vai falar para um atleta que está em terceiro lugar, olhando para cima, dizendo assim, pô, podia estar ali. Né? Então, são coisas que a gente cria, falácias que a gente cria, né, que a gente sabe que não é verdade. Né? O importante é competir. Não é verdade. Né? O cara que está em terceiro lugar, ele não está contente, ele queria estar lá no primeiro lugar. Ainda mais no Brasil, né? O que importa é o primeiro. Sim. Colocação. Né? Quem que lembra que foi o segundo lugar na Olimpíada de 100 metros livres de natação? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Né? Então, a gente não lembra mesmo. Então, o importante é ser vencedor inclusive na vida. Não, isso nos esportes em geral, porque você vê nas Olimpíadas que interessante, né? O primeiro lugar ganhou. O terceiro ganhou também. E o bronze fica mais feliz do que o prata, que perdeu para o ouro. Chegou mais perto, né? O prata, ele é melhor do que o bronze. Mas ali tem gente que até
Teve um atleta que jogou no chão a medalha. Quer dizer, é engraçado, o pessoal quer ganhar, nem que seja o bronze, que é uma vitória. Porque né? não é assim uma coisa que aconteceu momentânea, né? Nós temos um ciclo olímpico para treinamento, são 4 anos de treinamento, entendeu? E às vezes um judô mesmo, questão de segundos, centésimos, tu perde uma luta, né? Então, uma bobeira que você dá foi 4 anos, agora só daqui a 4 anos. E se tu não tem idade para recuperar os 4 anos, já foi. Já foi. E o judô está tendo muito atleta, depois do Aurélio Miguel, está tendo direto, né? Muita Atletas gente, inclusive do Rio Grande do Sul, né? Eu conheci o técnico do Rio Grande do Sul, o Kiko, né? Eu estava comentando com ele que uma aluna dele perdeu uma luta por falta do psicológico, né? Eu falei para ele, pô, o que falta para os nossos atletas é um bom psicólogo, né? Porque ela perdeu ali no final. E ela falou, eu não sabia que ele era o técnico dela, nós estávamos falando sobre judô, questão de Olimpíada, ele falou, essa atleta é minha, né? Eu falei para ele, cara, mas é o que eu senti, né? Lá no Rio Grande do Sul, ainda bem, assim, né? A gente tem, o pessoal tem algum respeito pela gente, o presidente da federação lá teve, bom, né? Eu fiz um transplante cardíaco, né? E teve, depois que eu saí do hospital, depois de um bom tempo de UTI, depois do transplante, teve um reconhecimento da federação, teve um treinamento para Master, o pessoal mais velho, e deu mais de 100 atletas. Né? E ali me deram um monte de presente, um monte de coisa, que referente a tudo que a gente tinha dado para o esporte ali para o Rio Grande do Sul. Foi muito legal. O fato de você ter sido atleta te ajudou a superar? Você teve um problema do coração e passou por um procedimento de transplante, né? Certo. O fato de essa vontade de vencer no esporte te ajudou ou foi o esporte que causou? Como é que é isso? Então, falando em questão de esporte, né, questão de tudo que aconteceu na minha vida, eu teve um momento na minha vida que eu conheci minha esposa e o meu cunhado era pastor, né? E muito me convidando para conhecer uma igreja. Vamos lá. Eu só tirava onda com a vida dele, falava, a hora que tiver uma boquinha para me ganhar um dinheiro, eu estou lá dentro, né? Mas chegou um momento que eu resolvi conhecer o Deus que ele pregava, que ele falava. Nesse momento eu entreguei Teu cunhado. Meu cunhado. Né? Nesse momento eu conhecia Cristo, né? E ali a minha vida mudou, ao ponto de amigos meus daqui para Porto Alegre chegarem lá, o Vlad, não sei o que e tal. O Vlad não vai mais em festa, não está mais com a gente, nada. Eu falo assim, por quê, cara? Não, agora o Vlad virou crente. Aí os caras, não, isso aí é golpe. Não vai que é golpe. Né? Mas a questão que tu falou, a questão do transplante, assim, eu fui conhecido no hospital das Clínicas em Porto Alegre, pelo cara que caminhava no corredor, né? Porque eu não admitia ficar só na cama. Né? Meu coração funcionando muito, questão de injeção muito baixa. Era o quê? Era insuficiência cardíaca? Eu tive uma miocardite viral. Né? Como eu estava comentando antes, eu fazia check-up todo ano, e eu tinha uns lipomas na minha barriga, eu fui tirar. Quando eu fui tirar os pontos, cheguei para o médico que foi tirar os pontos, falei, eu senti cansaço em subir a escada. Aí ele falou assim, como assim? Né? Sempre treinei. Né? Aí ele falou para mim assim, deixa eu ver tal. Aí ele, quem é teu cardiologista? Aí eu falei, Nelson Colares, era o meu cardiologista na época. Ele falou, nós vamos para lá. Aí mandou para lá, de lá o meu médico me olhou e mandou para UTI, da Unimed. Aí cheguei na Unimed, aí me botaram numa cadeira de roda e me levaram lá para cima. E você não está entendendo nada? Não entendendo nada, né? Eu tinha chego no hospital, lá para tirar os pontos, com 180 de frequência, parado. 180 de frequência. Aí cheguei no meu médico, ele se apavorou, mesmo sabendo que eu era atleta. Isso normal, você parado é o quê? 70, 75, Isso. Né? O normal vai de 70 a 75 realmente, né? Pode chegar até 80, para quem não faz nada, atividade, né? Aí, dali fui para o UTI, me deram um remédio lá, aí eu quase morri, creio que levei choque, levei tudo, porque eu apaguei, né? E dali começou outra história na minha vida. A miocardite. A miocardite. Me deram 3 anos de vida. Isso foi que ano? Foi 2005. Ou seja, te deram até 2008. Isso aí. Né? Aí, 2019, criou uma situação que eu não podia mais, não tinha mais como andar, não tinha mais como viver. Né? Aí eu fui obrigado a morar 1 ano em Porto Alegre. Esse ano foi bem terrível para mim, porque eu fiquei longe de tudo e de todos. Né? Morar numa praia como São Francisco do Sul, um lugar maravilhoso, de repente estar em Porto Alegre,
que tudo é gradeado com os perigos, tudo. Eu não conseguia descer do meu apartamento, que era na frente do supermercado, para comprar comida. Meu cunhado tinha que vir na minha casa, ver o que eu precisava, né, ir lá comprar para mim, trazer para minha casa, né, e dali eu fui para a UTI, 2 meses e meio, e ali, não sei, questão de crença, quanto que vocês que estão assistindo creem em Jesus Cristo, né, mas ali eu ouvi muito de Deus. Né, então, naquele instante ali que eu estava na minha casa sozinho, que a minha mulher não podia ficar o tempo todo comigo lá, que a gente tinha uma academia, né, nós ficamos lá... Ela ficou responsável pela academia e você ficou lá. Isso, mas daí nós tivemos que arrender a academia. Né, nós tivemos que arrender a academia, e ali nós ficamos numa situação bem complicada no arrendamento da academia, né, mas o mais importante que eu vejo tudo que aconteceu em Porto Alegre. Né, tudo que aconteceu em Porto Alegre. Eu não conseguia caminhar, subir uma escada. Né, aí, 2 meses e meio de UTI, um cara do meu lado desistiu de viver. Falou, Vlad, eu não aguento mais, porque era cano em tudo que é lugar na gente. Né, remédio por tudo que é lugar. Né, reunir a família para dar tchau para mim. Né, o cara tinha uma menina. Quando ele desistiu de viver, de madrugada ele morreu. Naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, de madrugada, ele faleceu. Né, e eles estavam todos preocupados, que eu estava vendo a morte, estava vendo tudo. E eu digo assim, a importância de eu ter entregado a minha vida para Jesus foi a questão da paz que eu tinha diante de tudo que eu estava passando. Uhum. Né, eu tinha sonhos terríveis por causa dos remédios. Eu saí da casinha, tinha amigos meus que iam me visitar, saíam de lá chorando, né, porque eu não falava coisa com coisa. Né? Então, desse transplante aí, gente, tem uma história muito longa, né, que a gente está se preparando para escrever um livro, mas eu não consigo. Cada vez que eu vou começar a escrever, eu começo a chorar muito, porque foi uma experiência, assim, como eu falei, assim, às vezes você só vai acreditar em Deus quando está numa situação dessa. Né? Eu já tinha entregado minha vida antes. Né? E eu estava um dia sozinho em casa, chorando muito. Aí vem uma palavra para mim, assim, que está na Bíblia, Josué 1:9, esforça-te, tem bom ânimo, que eu estou contigo. Aí, outro dia de manhã, eu tinha uma consulta, cheguei lá na consulta, um rapaz com síndrome de Down, com uma correntinha com os iniciais do livro de Josué, e tinha 1:9. Eu falei para ele assim, você sabe o que está escrito aí? Né, ele sentou do meu lado, porque síndrome de Down tem muita tendência a ter problema cardíaco. Né? Ah, é? É. Aí ele estava lá, aí ele falou, sei. Eu falei, o que está escrito aí? Esforça-te, tem bom ânimo, que eu estou contigo. Então, como é que eu não vou acreditar num Deus? Te manda uma palavra quando você está muito triste. Outro dia de manhã, esperando a consulta, com certeza abalado ainda. Né? Vai lá e te tem uma confirmação de uma palavra dessas. Né? Então, eu vivenciei muito milagre para dizer assim, não, Deus não existe, Deus não faz parte da minha vida. Deus faz parte da minha vida. Por ele fazer parte da minha vida, creio que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Que legal. Vamos entrar um pouco nesse processo do transplante. Você precisa, o doador, né, precisa de autorização da família, né? Sim. E aí, essa fila é longa? Como é que funciona isso? Eu tentei, logo que eu saí de lá, tentei fazer um evento falando sobre transplante, porque a maioria das pessoas são bem leigas quanto isso, né? Então, o entendimento que eu aprendi, que me falaram, que lá nos Estados Unidos, quando tu nasce, tu já é doador. Para te não doar, tu tem que escrever um papel dizendo que tu não é doador. Aqui no Brasil você tem que declarar. Você tem que declarar. Ou seja, você tem que ir para os seus familiares e falar, eu quero ser doador. Às vezes tem que deixar até um papel, né? Às vezes você tem que deixar até um papel. Porque se tu falou para os teus familiares e entrar uma disputa, vamos ou não vamos, está lá o papel. Tem que seguir o que está no papel, porque está registrado em cartório. Tá, aí a pessoa, infelizmente, por qualquer problema, morre gente, né, todo dia, infelizmente, a pessoa veio a falecer e aí essa autorização tem que ser por escrito, tem que ser por escrito da família. Rapaz, e depois que você tem essa autorização, quanto tempo a equipe médica tem para fazer o transplante? Eu tinha 1 hora para estar no hospital. Né? Eu não tenho a certeza de quanto tempo o coração pode ficar fora do corpo. Tá? Porque quanto mais tempo, mais distante, mais força vai perdendo o coração. Ah, é? Então, o meu coração tinha que ser de perto, já que eu era atleta. Meu coração tinha que ser muito perto da cidade onde eu estava. Né? Então, por isso que... Você teve que morar em Porto Alegre. Tive que morar em Porto Alegre por causa disso. Você já ficava pronto, com bolsa, com tudo, já esperando a ligação? Eu, na casa, já estava na UTI, né? Eu, no caso, já estava na UTI, não tinha mais jeito, estava você estava no Fiquei hospital. 2 meses e meio na UTI, né?
quase Esperando. morrendo ali, foi, né, reunir a família para dar tchau, foi gente daqui para lá para dar tchau para mim. E foi muito legal que um tempo fui líder de jovens aqui na Igreja Batista, na PIB da Ilha aqui, e 4 deles viajaram a noite toda para estar lá, né? E quando eles chegaram, ouviram a notícia que tinha chegado no coração para ser transplantado. Enquanto eles estavam lá. Estavam indo. Estavam que indo, legal. chegando, entrando em Porto Alegre, eles ouviram a notícia que estava tendo batedores levando um coração para o hospital. E esse coração é do Vlad. Né? Aí, quando chegaram lá, já tinha recebido a notícia que eu tinha recebido. Eles chegaram junto com o coração quase lá no hospital. Né? Eu já estava indo tomando banho, que a gente toma um banho com álcool lá, que eles dão um banho na gente, estava tomando banho já para ir para a sala de cirurgia. E aí eles, quer dizer, você teria que estar em 1 hora e a equipe médica já se reuniu, ou seja, 4 horas no máximo você tinha que estar já com o coração. Eu fui para a sala de cirurgia, eu acho que era umas 11 horas, eu fui transplantar, o coração, ligaram para minha esposa, 4 da tarde, o coração já está batendo no peito dele. Aí, daqui a pouco, a médica ligou dizendo assim, vamos ter que abrir de novo, que deu um derrame. Aí, abriu de novo o peito, meia-noite, a minha esposa foi para o quarto, que a médica ligou, dizendo, o Vlad já está no quarto, pode vir. Aí, chegou ali no quarto, a médica que me atendeu, a médica Nadine, estava lá, esperando a minha esposa, uma senhora já, meia-noite, passou o dia inteiro na loucura, meia-noite esperando a minha esposa para dizer como é que foi, como é que eu estava. Isso aí foi um negócio que marcou muito a gente, no sentido de a própria médica estar lá, é um hospital muito humanitário, né? E eu tenho o telefone de todas as minhas médicas. A hora que eu preciso ligar, eu posso ligar, a hora que eu quero para o celular particular. Eu achei isso assim muito importante, assim, né? Porque a gente passou muita coisa difícil, assim, né? Eu falo assim, todo mundo tem seus desertos, né? Então, os nossos desertos têm que ser para a gente aprendizado, para crescimento, né? Todo mundo aqui que está assistindo nesse momento, de repente, pode estar numa dificuldade, pode estar com algumas barreiras para crescer, para ultrapassar, né? Que esses desertos, essas barreiras, seja algo para você aprender, né? E você consiga aprender logo, para não ficar tanto tempo nesse deserto, né? Disputando com uma barreira, né? Porque a gente tem que aprender com essas dificuldades que passam na vida da gente. Eu aprendi muita coisa. Uma delas, que o tempo é muito mais precioso que dinheiro. Né? Dinheiro você ganha de novo. O tempo ele é deflacionário. Cada dia que passa, você tem menos tempo. E ele vai ficando mais precioso conforme o tempo vai passando, porque você tem menos. Vai ficando raro, né, na tua vida. E, tá bom, aí você teve ali poucas horas né, para executar o procedimento. E a fila é longa e você esperou quanto tempo para ser chamado? Eu fiquei 1 ano esperando, aí chegou no ponto que eu não conseguia mais ficar no apartamento, tive que ir para a UTI, né? Então, ali eu fiquei 2 meses e meio esperando. Chegou num ponto que eu não conseguia mais ser transplantado, de tão ruim que eu fiquei. Ou seja, você estava na prioridade, mas não tinha o coração para você... Porque tem que ser tipo sanguíneo, tem que ter... Ou seja, tem que ter compatibilidade. Um monte de coisa. Eu, como era atleta, era mais difícil ainda. Aí chegou num ponto que eles iam botar um coração artificial em mim. Né? Fica para fora uma bateria, mostraram tudo, né? O coração artificial que ia em mim. Aí eu tenho que ter um gerador na minha casa, especial, porque não pode faltar luz. Eu não ia poder mais cair na água, que a minha paixão está dentro d'água. Um monte de coisa assim, nós tivemos que entrar na justiça, gastar com advogado, porque era final de ano, né? Então, a gente passou... E eu falei para Deus, eu não quero um coração artificial, senão eu não vou poder dizer que é um milagre. Aí eu melhorei em 24 horas. O advogado... Porque não tinha mais como ter tempo hábil para o governador. Se eu não botasse um coração em dezembro, eu não ia até janeiro, no estado que eu estava. Entendi. Né? Aí eu melhorei, o momento que eu melhorei na UTI, me botaram num quarto especial. Num quarto especial, veio uma pessoa, uma enfermeira, cristã, e começou a orar para mim, dizendo que o meu coração ia vir. E a gente não sabia de nada. Né? Aí a minha esposa veio chorando comigo, falou assim, amor, nosso coração está vindo. Aí ela já sabia desse... Não sabia também. Né? Mas foi assim, um momento que nós tivemos muito de gratidão por tudo que nós estávamos passando, porque a UTI, gente, é muita gente berrando, muita gente sofrendo, né? Muito terrível. Eu estava num quarto especial que eu não tinha direito,
porque o meu plano era Unimed, não tinha direito a esse quarto especial, que é um quarto UTI, né? E eu estava nesse quarto UTI, com sofá, com cama, com tudo, que a minha mulher não podia dormir no hospital. E a única pessoa que eu reconhecia nos finais era ela, não reconhecia mais ninguém, né? Ou seja, esse apoio da sua esposa foi fundamental também. Para viver, sobreviver, sim, né? Porque ela foi a coluna mais forte, né? Ela conta que chegou um dia lá que a enfermeira ligaram para casa, para o apartamento, perguntando se ela já estava indo para lá. Aí ela falou, estou indo daqui a pouco. Aí a enfermeira falou, se puder vir já seria melhor. Chegou lá, a enfermeira chamou ela de lado para falar. O Vlad não está bem, papapá, tal. Preparou ela. Aí, quando ela estava entrando no meu quarto, a médica puxou ela de lado, falou um monte de coisa. E ela, pô, está morto, né? Aí foi lá, né, eu não lembro o que ela falou, que eu não lembro de nada, porque o meu maior temor é ser entubado, né? E, pô, graças a Deus que eu não me lembro de nada, de tudo que eu passei. Eu sei que eu fiquei amarrado, né? Você só sabe fotos, que te contaram, mas você mesmo... Não lembro de nada do que eu vivenciei assim, nesse momento. Ou seja, você dormiu com o coração doente e acordou com o coração novo. E quando eu acordei assim, eu tinha muita coisa pendurada em mim, muito cano, muita coisa. Até eu tenho uma foto de quando eu estava na UTI, não tinha vários maquininhos em cima de mim, né? Mas quando a gente tem os motivos, porque viver, fica mais fácil de Deus agir na nossa vida, né? Eu tinha uma família que eu amava, eu tinha um lugar que eu congregava que eu amava, eu tinha um ambiente que eu amava, onde eu morava, né? E isso aí eu acho que tem muito valor. Em nenhum momento você desistiu? Em nenhum momento eu desisti. Eu queria viver, queria muito viver. A ponto de... Teve uma época que veio um coração, né? Mas quando estava chegando não era compatível comigo. Uma médica chorou, porque ela via a vontade que eu tinha de viver. Ou seja, já é um milagre por isso, porque a compatibilidade ela tem que ser com vários critérios, né? E aí todos eles se encaixaram nesse coração que você recebeu. Sim, não. Nos últimos minutos do segundo tempo, né? As médicas disseram assim: nós vamos botar o coração que vier para você. Né? Falaram assim, né? Porque eu não queria botar o outro, né? Já tinham me convencido a colocar tudo, mas eu não queria colocar. O Hotmate. Você não queria colocar o artificial. Né? Aí eles iam colocar, porque eu estava recém melhorando. No mesmo dia que eu fui para esse quarto especial, no mesmo dia chegou o coração. Né? Então foi assim, uma coisa inexplicável, assim, sabe? Não tem, e, tipo assim, o médico falou para mim, se as pessoas tivessem uma noção de quantos pequenos milagres tem que acontecer para acontecer um transplante, todos acreditariam em Deus. Porque é tudo cronometrado, tudo. Tu vai entrar na sala, tal horário vão ter que te abrir, tu vai para uma banheira de gelo, porque imagina, tira no teu coração, tu fica sem nada, aí bota o outro coração. Né? Então imagina o que é isso. Né? Imagina uma pessoa tirando teu coração, ficar sem coração. Sem coração por algum tempo. Algum tempinho sem coração, né? Tu fica numa banheira de gelo, né? Mas já bota o outro coração, aí o coração não pode sofrer nada durante o percurso. Imagina, não tem que ter teto para sair de voo, tem que ter teto para aterrissar, tem que ter teto quando volta, tem que ter teto, né? Então imagina a quantidade. Aí chegaram lá, tinha batedores já esperando, porque senão não ia dar tempo. Né? Então imagina, se cai no chão o coração, se balança demais o coração, não tem mais chance. É uma conjunção de fatores, de pequenos milagres que te fizeram sobreviver. Isso aí. É assim que... É um papo assim, de eu fosse contar, como eu falei, né? Eu tenho a vontade de escrever o livro que já é Da Morte Eminente à Vida Abundante. O título eu já tenho. Que legal, bom título. Título forte. Eu estava com uma morte iminente, né? Vários amigos meus não acreditavam que eu ia estar aqui hoje. Da morte iminente até a vida... Abundante. Abundante, né? Que legal. Quando eu fui para a recuperação lá, para fazer Quando você escrever, lança aqui com a gente. Aí eu te chamo de novo para falar do livro. Eu estou com uma meta, assim, que eu acho que tudo na vida a gente tem que ter metas, né? Tem que ter objetivo onde é que tu quer. Como o próprio fala aqui, café com propósito. Tu não sabe o teu propósito, tu não sabe para onde é que tu quer, tu não vai para lugar nenhum. Né? É aquela história do navio sem leme, né? Vai ficar rodando, 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 não vai para muito lugar, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas, na verdade, qualquer caminho não serve. Você, né, tem que ter um caminho... Tem que ter um propósito, tem que saber por que você está aqui, por que eu estou aqui nesse momento. Né? O que me trouxe aqui. Né? Foi um dos momentos que eu tive, assim,
quando entreguei minha vida para Jesus, por eu ser muito competitivo, eu tive muita luta, assim, na questão, assim, de ter do meu orgulho, né? Assim, Vlad, não é agora, né? Quem cuidava do meu financeiro era meu cunhado. Eu perdi 3 lojas na época do presidente Collor, né? E voltei a andar de bicicleta e voltei a dar aula, né? Isso aí bem antes do transplante, bem da situação, né? E ele falava para mim assim, não é a hora para tu comprar um carro. E eu toda hora brigando com ele, que ele era que me orientava em questão disso. Não é a hora de comprar o carro. Aí eu troquei um monte de equipamento que eu tinha da Sharp, que era o consórcio, por um carro que eu nunca peguei. Né? Então, a gente aprende a obedecer, aprende a baixar a cabeça, né? Que no esporte, quando cheguei a competir doente e ganhar as lutas, porque eu tinha um nome. Né? Então, imagina, quando tu tem para Jesus, tu não é nada, tu é pó da terra, e, de repente, assim... Né? Então, quer dizer, aquele pódio, aquilo que tu imaginava que era alguma coisa... Né, o repórter no Rio Grande do Sul ia na minha casa pegar matéria, porque eu não era um atleta comum. Né? Pô, o cara atleta de polo aquático, greco-romana, judô. Né? Então, quer dizer assim, sempre tinha matéria para eles colocar na área do esporte. Ela se chamava Daisy, uma repórter, ela ia na minha casa pegar matéria. O que tu tem hoje? Né? Eu ia para São Paulo competir. Qual foi a vitória de hoje? Né? Eu ia para São Paulo competir, tinha lá escrito lá, né? Ó, o Vlad vai para São Paulo. A gente teve patrocínio, na época da Nike, quando entrou no Brasil, mas entrou sem o royalty, entrou por Novo Hamburgo. Né? Você e o Michael Jordan, os dois. E eles patrocinaram um monte de esporte sem ter royalty. Né? Teve uma matéria de página inteira do jornal, da Zero Hora, na época, do meu patrocínio da Nike. Né? Mas eu fiquei meu patrocínio com ele. Né? Aqui no Brasil é outra coisa. Né? Enquanto tu é campeão, tu tem patrocínio. Tirou segunda, terceira, acabou teu patrocínio. Né? Então, foi 2 anos sem namorada. A gente falou da Nike. Nike patrocina aí o canal. Mas a Nike, quando me patrocinava eu, Voo Livre, alguns motocross, né? E esporte praticamente assim, um pouco menos, que dava menos grana, era o judô para eles. Né? E mesmo assim, eu tinha agasalho da Nike importado, tênis da Nike importado. Eles já começaram a fazer tênis da Nike, aí um cara de São Paulo comprou o royalty da Nike e começou a trazer a Nike para cá, original, tudo certinho, né? E mandaram eles fechar. Né? E ali todo mundo perdeu o patrocínio. Né? Eu tenho foto na Zero Hora, tudo Nike, né? Agasalho da Nike importado. Olha o que o Brasil acontece. Né? Que legal. Mas vem cá, voltando lá para o transplante. E aí, tem riscos, né? Você tinha o risco de não dar certo. O tempo todo tem, porque a gente toma uns remedinhos aí. Você eu saí tem de lá tomando 47 comprimidos. Imunossupressor, né? Imunossupressores. Para baixar... Para baixar a imunidade, senão eles rejeitam o coração. Entendi. Esse remédio vai tomar o resto da vida. E agora, com essa pandemia, que a gente não pode falar o nome, como é que foi você tomando imunossupressor e a pandemia? Peguei Covid, com trombose, fui parar no hospital. Mais um milagre. Você gosta de milagre. Aí fui parar no hospital, meu braço estava enorme, que nem o do Hulk, né? Não conseguia respirar, não conseguia caminhar, me botaram uma cadeira de roda, uma máscara de oxigênio, né? E fui pro quarto. A mulher, tu vai para UTI. Saturação baixa? Lá embaixo. Ela falou, tu vai para UTI. Eu falei, não vou para UTI, senão o que tem que acontecer para mim não ir para UTI? Teu braço tem que diminuir, e tu tem que melhorar a tua respiração. Né? Deu 2 horas, meu braço diminuiu, e eu saí daquela máscara grande, fui para uma máscara pequena, só que assim no rosto. Né? Não foi entubado? Não fui entubado, não fui para UTI, nada. E mais um tempo, eu estava só com aquele negocinho no nariz, para botar oxigênio para dentro do nariz. E em 7 dias eu estava em casa. Pô, graças a Deus. Então, quer dizer assim, mais um milagre que eu vivenciei, né? Então, de um atleta bem-sucedido, de um pódio, a gente vai para o pó da terra para ser governado por um rei. Né? De um deserto, de morte iminente, né? Hoje já estou caindo na água para tentar surfar novamente, que é um dos meus sonhos, voltar a surfar. Né? Então, a gente já caiu 4 vezes na água, já está remando, já está dando os peixinhos e tal. Né? Mas... Um dos poucos transplantados que surfam deve ser. Eu nem sei, né? Nesse sentido, assim, é que a gente tem um grupo de transplantado, né? E a gente conversa sobre tudo ali. E eu vejo, assim, na situação ali hoje dos transplantados, eu me sinto como um dos caras que está melhor ali. A gente, na recuperação, como eu estava falando, praticamente eu queimei todos os pesos que tinham na recuperação. Todo mundo se espantava do que eu estava fazendo.
né? Então, eu digo assim, é Deus comigo e é a minha força de vontade de viver, né? Que legal. Porque, imagina, você não consegue levantar... Uma das coisas, assim, coisas boas minhas hoje que eu vejo assim, né? Pô, gente, eu acordo de manhã, eu estou na minha cama, do lado da minha mulher, eu consigo levantar sozinho, eu vou no banheiro sozinho, eu consigo lavar meu rosto sozinho, escovar meus dentes sozinho. Isso eu não fazia, notei. Alguém tinha que me levar até o banheiro, né? Alguém tinha que fazer minha higiene, né? Eu não conseguia escovar os dentes, alguém tinha que fazer minha barba, né? Então, são coisas que a gente aprende nesses desertos que eu falei, né? Então, são coisas que a gente aprende, que nem você está falando questão de idade, né? A gente tem mania de perguntar quantos anos você tem. Isso a gente não tem como dizer quantos anos tem, né? Quantos anos eu já tive, né? Agora, quantos anos eu vou ter ainda, né? A gente não sabe, né? Quantos anos eu tenho. Não, e falando nisso, a gente sabe que os transplantes têm... pergunta difícil, se você não quiser responder. Os transplantes têm prazo de validade. O transplante de coração tem prazo de validade? Você vai ter que fazer outro transplante depois de um tempo? Não. Antigamente, as pessoas transplantadas duravam 10 anos. 10 anos? 10 anos, né? Hoje não tem limite para a medicina que está. Vai da gente se cuidar, porque a gente toma imunossupressores, né? Então, a gente tem que tomar os remédios direitinho. Hoje eu estou com 20 e poucos remédios. Ou seja, você pode, com mais... Você está com 50 e pouco. Com 58. Mais 58. Você mais 30 anos com esse coração aí, você pode... Não tem limite hoje mais, né? Hoje não tem limite. Desde que você se cuide, faça. Hoje a medicina está muito avançada, né? Então, hoje está bem tranquilo. Naquela época que era 10 anos, teve gente que viveu 30 e poucos anos. Naquela época que era 10 anos. Então, imagina hoje, né? Entendi. Mas, como eu digo assim, né? Estando pronto para quando Deus chamar, qualquer horário é horário, né? Porque lá diz assim na Bíblia, né? O que os olhos não viram, não desceu ao coração do homem, que Deus tem preparado para nós, né? Então, a gente quer experimentar isso também, mas Deus nos fez para a vida, não para a morte, né? Então, a gente quer viver. Por isso que a gente se entristece tanto quando alguém falece, né? Porque Deus nos criou para a vida. Então, a gente quer viver e quer estar perto daquelas pessoas que a gente ama, né? Mas, com a certeza, caso você vá, um dia tu vai encontrar eles novamente. Sim. Né? Então, isso para nós é muito bom. E aí aí você não tem prazo de validade, então você tem alguma limitação que os médicos falam? Você não pode isso, não pode aquilo? Ou vida normal dentro do possível? O que eles falaram para mim é sempre assim, está se sentindo bem? Faz. Já subi as escadarias aqui de São Francisco, são 260 degraus, né? Já subi aquilo ali, inclusive veio a enfermeira do transplante, a enfermeira-chefe, quase morreu para subir comigo. E você subiu tranquilo? Subi com o filho dela junto, pequeno, né? Até era para me fazer agora a biópsia de novo, agora em março, passaram para abril. Alguns exames de sangue também, que era semanal, não fizeram até agora, porque eu tenho me sentido bem, né? Então, isso tem... A gente tem comemorando a vida, né? Eu sempre falo assim, é muito fácil a gente se reunir, né, como amigos quando alguém falece, né? A gente tem que aprender a comemorar a vida quando a gente está vivo, né? Então, se encontrar com os familiares, se encontrar com amigos, isso aí tem que ser algo que é prioridade na vida da gente. Falando nisso, você comemora o dia do transplante? Então, olha que interessante. Você tem mais um aniversário, é isso? Olha que interessante. Eu nasci em 7/1 de 64. Eu fiz o batismo na igreja evangélica dia 19 de dezembro de 93. 19 de dezembro de 93. Eu recebi meu coração 19 de dezembro de 2019. Cristocinência. Né? Então, assim, coisa assim, que quando eu li, que eu tenho escrito na minha Bíblia quando que eu fui ao batismo, né, que fala que a gente recebeu uma nova vida, né? Recebeu uma nova vida em Cristo. Recebeu um novo coração. Um novo coração em Deus. Espiritual, né? E você recebeu um novo coração de físico. Carne. Né? E eu conheci a família que doou o coração, que eles não aconselham, né? Pois é, não é segredo? É segredo, mas eles me acharam e eu fiquei feliz. Né? Uma família muito joia. Foi o primeiro doador de canela do lado de Gramado. E eu fui para lá ver a família, foi repórter lá na casa que estava para fazer matéria de jornal comigo. Eu tenho essa matéria de jornal também que eu quero colocar no livro. Né? Legal. Um garoto de 22 anos teve um tumor no cérebro e ele salvou 6 vidas. Então, a gente quer fazer um evento, explicar sobre o transplante, e as médicas que vão vir de Porto Alegre não querem cobrar nada. Eu só tenho que conseguir patrocínio para passagem aérea, para hotel,
para essas coisas. Né? Antes da pandemia, até tinha conseguido tudo isso, né? Mas aí veio a pandemia, a gente não conseguiu trazer. Mas a gente tem muita vontade que o povo conheça, saiba o que é ser um doador. Quantas vidas tu pode salvar depois que acaba a tua vida aqui. Pois é, depois dessa experiência, o que você falaria aí para as pessoas que têm dúvida? Assim, minha opinião, a pessoa vai morrer. Né? Qual é o problema né? Se tiver, verdade. claro, se tiver morte encefálica, tudo certinho comprovado e tal. Tem uma história aí, não sei se é verdade, que o pessoal não coloca o nome porque tem venda de órgãos, descobrem que você é doador, isso é bobagem, né? Eu acho o que é legal no Brasil, né, que eu não tenho nem que reclamar da saúde pública no Brasil, que eu fiquei no hospital público um bom tempo pela Unimed, mas qualquer transplante no Brasil hoje não existe particular, é só pelo INSS. Então não tem como ter venda de órgãos. Uhum. Uma pessoa que vai fazer qualquer tipo de transplante é pelo INSS. A tua doação não tem é particular. pelo INSS, não tem particular. Né? Então não tem, me falaram assim, mas eu estou quase morrendo, as pessoas dizem que eu morri para tirar o órgão de dentro de mim. Né? Qualquer hospital que tem uma morte lá dentro, né, é ruim para o hospital, não é uma boa propaganda. Sim. Né? Então ele não vai querer que você morra lá dentro. Né? Então imagina para a tua família você falecer e saber que o coração do teu filho está no corpo de uma pessoa viva ali. Tu pode abraçar. Né? Foi algo muito estranho assim quando eu cheguei nessa família. O pai me abraçando, a mãe me abraçando, o vô do rapaz veio, me abraçou e chorou. Né? É como se eles estivessem rememorando o rapaz, né? Sim, uma família muito legal a família. Todos, né, a irmã deles, tudo, são colorados, fanáticos. O garoto também era colorado, né? Um garoto, 20 e poucos anos, 22 anos na época. Né? Hoje estaria fazendo 24 anos, ela bota toda hora no Facebook matéria sobre esse garoto. Né? Todo mundo gostava dele. Né? Então, assim, 6 vidas. 6 vidas. Então, por que não ser doador? Você pode doar sua pele, pode doar sua retina, você pode doar... Meu Deus, é tanta gente, quanta coisa. Pulmão, rim mesmo, tu tem 2, tu pode doar para 2 pessoas. Né? Então, pulmão, gente. Teve uma jovem lá que morreu por falta de doação de pulmão. E uma das coisas, que sentimento que a gente tem quando tu está numa fila de doação, tu tem assim, alguém tem que morrer para mim viver. Mas né? morre todo dia. É isso aí. Né? Eu tive que entender isso, porque eu tinha isso no meu coração. Alguém vai ter que morrer para que eu viva? Né? No dia que eu recebi meu coração, 6 pessoas morreram. Só um foi doador. E esse percentual ainda é pequeno. 6 pessoas... Só ali perto, que poderiam ser doadores. Pois é, porque... Que poderiam ser doadores, naquela região ali de Canela. 6 pessoas morreram. E uma foi doadora. Né? Então, quer dizer assim, nesse momento que nós estamos conversando, tem alguém morrendo por falta de um órgão que podia ser doado. E tem alguém morrendo... Muitos morrendo. Muitos. Né? Não é um morrendo. São muitos morrendo nessa hora, que um deles podia ser o doador para que essa pessoa esteja viva. Né? E tu vê crianças pequenas, tu vê adultos. E todos podem ser doadores? Desde que tu não tenha nenhuma doença, né? Eu creio que pode. Né? Eu não sou autoridade nesse assunto, né? Mas assim, o que a gente aprende lá dentro do hospital, o que a gente vê, desde que tu não tenha nenhuma doença cognitiva, né? Que não tenha nada assim dentro de ti que vai prejudicar, né? Com certeza. Pode. Então Pode você dar. aconselha quem puder. Eu quero trazer até um treinamento sobre isso, né? Uma palestra sobre isso, né? Que nós devemos doar, né? Nós podemos ser doadores. Né? Eu, com a quantidade de remédio que eu tomo, com certeza não posso doar, né? Mas eu já falei para minha esposa, se meu corpo for para ser pesquisa de ciência, dá, entendeu? Pode dar. Vai para a terra, comida para um monte de bicho, né? Por que não doar? Né? Então, que eu digo assim, tu falou, o que tu diria? Né? Até tem coisa assim que eu anotei que eu gostaria de falar, porque uma coisa que eu aprendi, né? Aprenda a vender lenço, não chorar. Né? Enquanto uns choram, uns vendem lenço. Então, aprenda a vender lenço. Aprenda a ter palavras de apoio, né, para as pessoas. Aprenda em tudo que você vivenciar. Use para aproveitar. Né? Nessa pandemia, muitas pessoas perderam empresas, desesperadas, muita gente levou o corpo ao suicídio. Né? Sempre tem uma solução.
Né? Pega aquele limão e faça uma bela de uma limonada. Pega aquela pedra, faz uma escada. Tudo isso que tu está falando, a pessoa tem que tomar uma ação. Né? A própria Bíblia fala, né? No sentido assim, pô, tu tem que ir atrás. Tu não tem que esperar. Mostra a tua fé. Eu mostro as minhas obras. Né? A tua fé sem obras, ela é morta. Né? Então, não adianta só tu ter fé, tu tem que botar em prática o que você acredita. Né? Uma das coisas assim, que eu amo fazer, né? Eu amo e faria de graça. Ensinar tudo que eu aprender. Tudo. Né? Tanto que eu tinha na minha academia, que eu tinha um projeto social de natação, que muitos hoje são salva-vidas. Muitos. Né? Como tu falou dos meus filhos são salva-vidas hoje. E um deles ficou em primeiro lugar no curso. Que legal. Né? Então, assim, ensina. E esse projeto na academia, como é que foi? Durou quanto tempo? Logo que eu vim para cá, a academia, acho que a gente veio para cá, era 2005. Não. Foi logo depois que eu fiquei doente. Eu montei a academia e fiquei sabendo da minha doença. Né? 3 anos de vida e vivi 14 antes do transplante. Né? Aí a gente veio para cá, logo em seguida eu fiquei com esse problema e tal. Quer dizer, não só, desculpa te cortar, não só as circunstâncias que envolveram o transplante foram miraculosas, como a tua sobrevida de 3 anos para 14 anos. Também isso foi um milagre. Sim, foi um milagre. Ninguém acreditava. Né? A gente trabalha com uma empresa americana que a gente ganhou algumas viagens. Né? A gente ganhou uma viagem para Las Vegas, que eu fiquei 5 dias de viagem, eu fiquei 2 no quarto. Né? Passando mal? Passando mal. Né? E o medo de eu estar lá fora. Né? Então, assim, tudo que eu vivenciei hoje, né? Como eu perguntei, quanto tempo nós temos para conversar aqui, né? Porque se eu for contar só a história do transplante, a história é muito longa de tudo que eu passei, até eu chegar ao momento do transplante. Depois do transplante, mais uma história. Agora, após o transplante, tem outra história. Né? Então, Deus te dá a vida, Deus te dá o querer viver, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Nada cai do sol, do céu, não adianta só chorar as mágoas, não adianta querer tirar algo que não é teu, né? A tua vida não pertence a ti. Né? Muita gente fala assim, mas sou eu que estou destruindo a minha vida. Não é, tu destruiu a tua vida, tu destruiu a vida dos teus filhos, da tua família, daqueles que te amam, daqueles que estão perto de ti. Né? Verdade. Né? Então, e baseado nisso que você falou, né, com todas essas experiências que você adquiriu, com esses problemas ou com as vitórias do esporte, enfim, o que você falaria para o Vlad, com 17 anos, sentado na tua frente? Tem tanta coisa assim que eu gostaria de falar com o Vlad, 17 anos. Né? Primeira coisa, viva a vida. Né? Com coerência, com sabedoria. Né? Não perca tempo com coisas que não são importantes. Né? Aproveite cada oportunidade. Não escute opiniões. Você vai e estude. Né? Eu não gostava de ler. Né? E nesse trabalho que eu estou fazendo com essa empresa, a gente tem um negócio chamado Clube de Líderes, que a gente lê um livro por mês e se aprende a ler. Né? Então, um por mês? Um por mês e se reúne para discutir o livro. Né? Muito legal, porque a gente lê livro como o John Maxwell, né? Que ele é um cara que fala sobre liderança, é um gênio da liderança. Né? Aí a gente lê vários autores aí que nos ensinam a fazer. Tem um livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, que eu tive dificuldade de ler, porque, influenciar pessoas. Dale Carnegie. Mas é o segundo livro mais vendido, só perde para a Bíblia. Né? E eu aprendi muito nesse livro. O primeiro capítulo desse livro é assim, não reclame, não se queixe. São 3 coisas. Não reclame, não se queixe. Sei que tu gosta de ler, tenta lembrar o que ele fala no primeiro capítulo. Não critique. Não critique, não reclame, não condene. Né? Então, imagina, né? O cara que quer ação, quer fazer, não critique, não condene, não se queixe. Né? Aquela história, não adianta ficar chorando, aprenda. Ainda mais hoje, com a internet, é fácil você criticar. Né? Você é um anônimo hater, que eles chamam agora. Então, quer dizer, eu lembro de uma história que a pessoa estava dando entrevista e teve uma enchente. Aí eles tinham um grupo fazendo o resgate dos cães
que ficavam presos e o pessoal saía e muitos deixavam os cães. E aí eles estavam com essa equipe resgatando os cães. Aí entrou uma pessoa na entrevista e falou assim: pô, que absurdo, vocês aí, ao invés de resgatar os seres humanos, ajudar os seres humanos, ficar ajudando os cães e tal. Aí o líder da equipe falou assim: você está fazendo o quê? Aí ele falou: não, ainda não estou fazendo nada, ainda não me voluntariei não, mas, cara, Faça alguma coisa. faz alguma coisa, para de reclamar. Geralmente quem está reclamando não está fazendo. Sim. Né? Você começa a fazer alguma coisa e o pessoal começa a te criticar. Opiniões. Aí se você perguntar, e você, está fazendo o quê? Ah, não. Só estou reclamando. Né? Então é fácil reclamar, né? E a reclamação, na verdade, ela azeda a pessoa, né? Ela vai, parece que você vai se envenenando com Sim, aquilo. sim, né? Dizem que os câncer é mais psicológico que da própria doença, né? Porque a gente vai... Tanta gente que a gente sabe que às vezes perde a esposa, de repente está com uma doença, porque aquilo ali foi destruindo ela por dentro. Né? Mas peraí, você estava nos conselhos para o Vlad com 17 anos. Aproveite o tempo. Eu até, assim, né, eu imaginei que tu podia estar falando comigo a respeito disso. Né? Eu já praticamente falei, né? Descubra quais são os teus sonhos, viva para um sonho, né? Que foi o sonho Não, pode que eu colar aí tinha, à vontade. né? Então, tipo assim, eu tô aqui hoje pela permissão de Deus, mas eu tinha um sonho. Eu queria viver, eu queria surfar, eu queria dormir com a minha esposa de novo, eu queria acordar do lado dela de novo, eu queria escovar meus dentes, né? Tanto que eu fui conhecido no hospital, não sei se já contei aqui, pelo cara que caminhava no corredor. Meu coração funcionava 18%, e o cara ia me segurando, com um monte de aparelho ligado naquele negocinho, na rodinha, eu ia caminhando e segurando com aquilo ali. Né? Eu não conseguia ficar parado e todo mundo falava com aqueles vestidão tudo aberto atrás, né? Tudo nu atrás, e eu caminhando com aquilo ali carregado. Né? Então, Tem aquela foto da rã segurando no pescoço da garça. Você é essa rã aí, que não larga. não, então, o que eu diria para mim, 17 anos? Né? Viva, né? Não sobreviva. Né? Aproveite as oportunidades. Tenha propósitos. Tenha propósito, tenha metas de vida. O que você quer da tua vida? Decida e lute, e não desiste pelo que tu quer. Né? A gente desiste, às vezes, dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, por tão pouco. Uhum. Né? Então, quando tu tem um sonho, vale a pena. Né? Tu pode ter um barco lindo, velas maravilhosas, mas se tu não souber para onde é que tu quer, não adianta. Tu tem que ter um leme. Né? O leme tem que te direcionar. Tu tem que ter propósito, tu tem que ter... como vou te dizer assim, tu tem que ter como tu vai chegar onde tu quer, planejar, tu tem que ter um planejamento. Né? O cliente falou, para o ímpar. Pô, não treinei para o ímpar, pô, eu vou perder. Mas já estou dando mais desculpa porque eu perdi. É engraçado a questão do planejamento, porque o planejamento é importante, mas mais ainda é você começar a fazer, né? Fazer alguma coisa, dar o primeiro passo. Porque Sim. tem gente que se esconde no planejamento. Sim. E fica mas planejando. Só administra. Só administra. Não, mas eu estou planejando. Aí fica 10 anos planejando. Tem aquela frase que, não sei se ela é muito verdadeira, antes feito do que perfeito. Claro, você tem que se preparar também. Antes feito do que perfeito pode ser verdade, contanto que você faça bem feito. Sim. Né? Você se prepara, tem um planejamento, mas em algum momento você tem que esquecer o planejamento e começar a agir. Né? Foi um dos livros, os primeiros livros que eu li, quando eu comecei a ler, né? Não através dessa empresa, mas antes disso, né? Sem Medo de Viver, do Max Lucado. Uhum. Eu tive que buscar nos meus artigos, livros que eu já tinha lido, assim que... Hoje, qualquer entrevista que tu vê tem assim, qual é o livro que te influenciou, qual é o livro que tu gosta. Quais os livros que te influenciaram, falando nisso? Então, assim, falando nisso, assim, o primeiro livro que eu lembrei, assim, foi esse do Max Lucado, Sem Medo de Viver. Esse eu li logo depois que eu tive um momento da doença. Né? Eu dei para alguém, comprei 2 livros, dei para alguém, hoje eu não tenho nenhum. Né? Então, até falei, minha esposa, eu quero comprar de novo. Um livro que eu leio todo mês, o livro de Provérbios, que está na Bíblia. Um cara que foi... O dinheiro dele não dá para contar, né? O cara mais sábio, que até hoje foi falado, né? Como é que eu não vou ler um livro desse?
Interessante que ele tem 31 capítulos, e o nosso mês Um tem por dia. um por dia, né? Um livro que mexeu comigo, quando a gente montou a academia, a gente foi fazer tipo um MBA, né? E eu li um livro chamado Metanoia. Mudança de Mudança de mentalidade. mente, né? Do Roberto Trajano. Então, foi um livro assim, o livro que eu citei, John Maxwell, né? 21 Irrefutáveis Leis de Liderança. Foi um livro que mexeu muito comigo, né? Porque fala a questão da lei da imagem, né? Você tem que ser não o que você fala, mas o que você faz. Né? Quando tu falou, os caras estão reclamando do que tu está fazendo, mas ele não está fazendo nada. Né? Então, não adianta dizer para mim, pô, Ed, não dá, cara. Seguir a tua profissão, para mim, não dá. Né? Pô, tua profissão fazer isso, fazer aquilo. Pô, mas tu não vive isso. Como é que tu vai dizer tudo isso? Né? Então, o que eu falo Como é que você vai dizer que a laranja que eu tenho ela é amarga ou azeda se você não... Não, nem sentiu o cheiro da laranja, está falando que o negócio é ruim. Inclusive, eu tenho um amigo aqui, sabe, que reclamou da empresa que eu estava trabalhando, ele teve que estudar para ver, né? Por ser amigo, ele foi buscar, né? Então, esse livro, né? Um livro que me influenciou muito quando eu saí da UTI, O Milagre da Manhã, né? Eu aconselho para todo mundo ler, não é um livro cristão, mas é um cara Aquele que te faz acordar às 5 da manhã para fazer atividade física, fazer tudo que tem que fazer. Eu já não leio já esse livro só pelo fato de ter que acordar às 5 da manhã. Não, mas ele fala assim, tu determina o horário. Né? E ele fala algumas coisas que você tem que fazer durante o dia. Inclusive, ele fala em questão de oração. Né? Então, tem um ritual ali de manhã que ele tem que fazer, né? Isso, que ele ensina. Que ele ensina a fazer, que é uma das coisas que ele saiu de um cara que teve um traumatismo craniano, que não ia fazer nada, e hoje ele corre, ele faz tudo. Né? E ele fala o que ele seguiu, o que ele fez. Né? Então, assim, são tudo coisas importantes. Né? Então, estou fazendo propaganda de um monte de livro aqui, né? Que a gente sempre fala. Né? E agora estou lendo um livro de um amigo meu, estou acabando ele, né? Apenas boas intenções não bastam, Desmar Milel. Bem tua cara. Apenas boas intenções não basta, né? E ele fala que a gente quer que os nossos filhos estudem, faz um monte de coisa, né? Às vezes o guri tem um baita do empreendedor e é uma matéria que nem tem na escola. Às vezes a gente quer coisas dos nossos filhos fazem a nossa cópia o tempo todo. Né? E aí a hora que eles têm que tomar uma decisão, às vezes não é nada do que tu preparou ele e ele não está preparado para aquela decisão que ele tomou. Exatamente. Né? Então, agora está começando a ter nas escolas matérias sobre empreendedorismo, que eu acho muito legal. A gente recebeu aqui um educador financeiro, o Léo, e a gente conversou sobre isso, uma matéria que deveria ser obrigatória na grade escolar e não é, né? Ou seja, as pessoas gastam mais do que ganham, as pessoas não têm essa visão de empreendedorismo, enfim, a gente precisa mudar isso no nosso país, né? Isso foi bem engraçado, que eu vim de Porto Alegre para Joinville, Floripa primeiro, depois Joinville, né? E eu falava assim com meus pais, para minha esposa, né? Que o pessoal aqui são operários na Tupi, tinham casas em Joinville, tinham casa na praia e tinham um carro. Eu falei, com certeza dentro da Tupi deve ter algum curso financeiro. Entendeu? Pô, o cara é peão, então vamos dizer, a gente tem uma noção da idade, valor de salário. Os caras conseguem ter uma casa aqui, ter um carro e ter... Eu conversei com alguns deles, né? Como tu falou assim, um conselho para quem, se tu estivesse falando com o Vlad com 17 anos, né? Eu esqueci, estou lembrando agora de uma das coisas que eu falei. Pode falar. Tenha mentoria. Tenha um mentor. Né? Tenha um mentor. Né? Fique perto de pessoas que vivem o que você quer viver. Né? Eu lembrei agora, você falando isso, eu era um garoto de 12, 13 anos, teve uma pessoa no Rio de Janeiro, o Givan, está vivo ainda, mentoreou todo o pessoal ali da minha idade, um pouco mais velho que eu, meus irmãos, ficava só cobrando, e aí, tá fazendo o quê? Vai estudar, não vai estudar, tal, não sei o quê. Deu o primeiro emprego para o meu irmão mais velho, ou seja, alguém que escolheu fazer isso de livre, espontânea vontade. E depois, quando eu fui morar em Curitiba, teve o seu Joel também, que eu admiro bastante, que eu era já um jovem
né, descabeçado, ele me puxou, "Não, vamos aqui, vamos traçar planos para a sua vida e tal. E muito desses dois, né, com a ajuda de Deus, me fizeram chegar onde eu cheguei por causa dessa mentoria. Então, isso que você está falando, eu vivi. Eu acho que é importantíssimo você, né, sendo jovem, né, não querer ter as respostas. Gruda em alguém que já percorreu aquele caminho para você aprender, né? Eu estou com um filho agora, que foi o primeiro lugar no curso Salva-Vida, ele quer fazer curso de mergulho em Santos, né? Falei para ele, quanto que você está conversando com as pessoas que vivem nessa profissão? Ele só está vendo quanto é que ele ganha, né? Quanto que ele pode ganhar, né? E eu sempre estou batendo na tecla dele, tempo é mais importante que dinheiro, né? Então, conversa com as pessoas que estão na área, né? Tu está indo fazer esse curso por quê? O que que você quer desse curso? Né? Até onde você quer com essa profissão que tu está buscando, né? Ele quer fazer um EFON para ser piloto de barco, de navio, né? Ele quer fazer esse curso que ajuda no currículo. Marinha Mercante, né? Então, que seja isso. As pessoas falam, tempo é dinheiro. Não tem frase mais absurda, porque tempo é muito mais valioso do que o dinheiro, né? Eu perdi tudo quando eu perdi as 3 lojas, voltei a andar de bicicleta, dar aula de 6 da manhã às 10 da noite, eu morava quase perto do aeroporto, até um colégio passando do centro, que era o Elias Moreira. Dava aula de 6 da manhã até às 10 da noite, chegava em casa quase meia-noite, que eu ia de bicicleta, acordava às 5 da manhã, que eu dava aula às 6 horas da manhã. E foi um tempo assim, né? Depois eu consegui comprar um apartamento, o apartamento era $1.000 por mês e eu recebia $1.000. Na época era 1 por 1. Aí eu morei 5 anos com a minha sogra, até pagar o apartamento todo, né? Ali eu paguei meu apartamento, aí eu saí dali. Eu morei num quarto, dentro da minha casa da minha sogra, né? Mas a minha intimidade com minha família, e eu tinha um filho. Nós morava eu como casal e mais um filho. Então, como é que a gente se mexia dentro do quarto, né? Então, ali, mais uma experiência maravilhosa, né? Então, meu pai sempre foi bem-sucedido, né, na profissão dele. Ele dava aula para engenheiros, e ele nunca foi engenheiro. Tinha curso técnico e dava curso para engenheiros na área de refratários. Bacana, hein? Então, ele entendia muito. Então, meu pai... Nós chegamos a ter casa com 2 andares, piscina no 2º piso, ao ponto ele perdeu tudo. Foi morar na Vila Nova, ali em Joinville, né? E morreu com 3 casas. Né? Então, eu tenho isso dele, né? Uma coisa que ele sempre falou para mim, que eu nunca esqueci, que meu pai foi um dos meus mentores. O negócio só é bom quando é bom para 2, nunca é bom para um só. Né? Então, aprenda e ensine. Aprenda e ensine. Por isso que o casamento é bom, porque você deixa de ser indivíduo, né? Você passa a ser um casal. E aí, quando você divide, você troca. E você aprende, né? A pessoa que vive sozinha, ela, né, tem essa perda de não ter mais alguém para compartilhar e para... eu acho assim, hoje todo mundo fala, separar. Gente, separar é o mais fácil. Né? Separar é o mais fácil. Agora, seja homem para manter teu casamento. Isso é verdade. Lembre das promessas que você fez naquele altar. Ou a tua palavra não vale nada. Ser homem é isso, né? É isso, né? E o Vlad novo, com coração novo, quais são os projetos de agora? Porque você tem aí pelo menos 30 anos pela frente. Eu quero muito ensinar tudo que eu aprendi, né, durante esses anos todos. Né? Tá, você vai escrever um livro e tem mais algum projeto nessa área de ensino? Eu e minha esposa, nós trabalhamos com casais na igreja, a gente congrega. A gente vai começar o curso agora de Casados para Sempre. Né? Eu quero muito trabalhar com ONGs, né? Poder estar trabalhando, poder estar indicando. Né? O nosso projeto, quando eu perdi a academia, quando eu tive que arrendar a academia, eles fecharam a piscina e acabou o nosso projeto. Né? E quando a gente veio para cá com o projeto, nós tínhamos 5 empresas, sem eu conhecer empresa nenhuma, 5 empresas faturaram. O que esse projeto fazia, basicamente? Assim? Nós ensinávamos as crianças a nadar. Porque nós vivemos numa cidade litorânea, né? Então, a primeira coisa que nós tínhamos no nosso coração, criança não vai morrer afogada mais. Esse foi o primeiro... Primeiro intuito do... Nós vivemos numa cidade litorânea, né? Crianças vão. Aí, quando a gente viu crianças entrando ali e tendo um rumo de vida, vivendo competição, que muita gente fala, eu vou montar piscina, mas competição é só para perder dinheiro.
Não é uma coisa que você fixa os alunos, competição. Ou seja, você tirava a criança de ficar desocupada, Nós pensando atendia besteira. casa-abrigo, aqui em São Francisco do Sul, casa-abrigo são crianças que são abandonadas pelos pais, que são retiradas da rua, né? Nós atendia casa-abrigo, nós atendia pai. Teve um menino da pai que foi campeão de jogos abertos para especiais. Ah, que legal. Né? Nós temos uma menina que foi campeã brasileira do salva-vidas, a Josi, que hoje é salva-vida em Florianópolis. Que legal. Né? Nós temos várias histórias hoje de salva-vidas hoje que saiu desse projeto Nadar. E quantas crianças passaram? Você sabe de cabeça? Ai, muitas. O último ano foi 100 crianças que nós atendemos. Mas Eu tenho isso aí tudo em relatório. durante o tempo todo você não tem o número? Muitas. Acho que mais de 700 crianças. 700? 700 crianças, foi muitos. Inclusive a Receita Federal nos apoiou também. Foi, né, às vezes com a Receita Federal era quando a gente mais conseguia atingir crianças. Né? E dali nós fazíamos reuniões, eles tinham que fazer trabalhos. Né? Nós fizemos uma vez, tinham que fazer um trabalho sobre drogas, a gente aprendeu um monte de coisa, sobre a família, aí tu descobriu um monte de coisas. Né? Então foi assim, a gente trouxe pessoas, por exemplo, eu trouxe um técnico de seleção brasileira de natação para fazer um trabalho em São Francisco do Sul gratuitamente, eu paguei só a passagem dele, né? Porque a gente conhecia o técnico de seleção brasileira e é um cara que desenvolveu, né, todo o planejamento dessa franquia do Gustavo Borges, que é o William Urizi. Que legal. Né? Ele que fez tudo para o Gustavo, o planejamento tudo dessa franquia Gustavo Borges. Né? Eu que agora tem academia em tudo quanto é lugar, né? É. Ele não, né? A franquia do Gustavo Borges. Está em várias academias, inclusive em São Francisco do Sul, né? Então, eu trouxe esse cara gratuitamente, fez uma clínica com eles, eu trouxe atletas de nome para fazer uma clínica com as crianças. Então, as crianças ali, hoje são vários, hoje crianças que não tinham nada, hoje são donos de empresas, né? Esporte traz isso para as crianças. Legal. Então, eu dizia assim, Vlad, o que tu pensa para o futuro? Né? Eu penso ser mais presente na minha casa, mais presente junto dos meus amigos, mais presente na igreja. Né? Eu tenho um propósito de estar ajudando a igreja. Né? A gente fala muito em questão de dízimo que é uma coisa nossa. Né? E esse dia, eu conversando com Deus, eu falo assim, tu quer dar 10% de tudo? Quanto dos 10% dá das tuas 24 horas para mim? Né? Então, às vezes a gente fala, mas a gente crê num Deus criador, um Deus que criou todas as coisas, né? O quanto que nós valorizamos isso? 2 horas e 24 minutos, pelo menos, você tinha que dar para 10%, né? A gente, caminhando para o final, você tem um microfone, eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo, que você tem um microfone e todo mundo, todas as pessoas do planeta Terra vão te ouvir. Você tem a chance de dar a mensagem para a humanidade. O que você falaria? Valorize a vida, valorize o tempo. E ter Jesus na tua vida é algo incomparável. Tu está numa UTI e sentir a paz que eu sentia, é só crendo num Deus que faz. Né? Então, o que eu queria te dizer, valorize a vida que você recebeu gratuitamente. Né? Tudo que você está vivendo hoje, alguém pagou um preço por isso. Aí tu vai dizer assim, eu paguei o preço. Mas para você pagar o preço, muita gente pagou o preço antes. Eu quero até ver aqui. Né? Veja em que e em quem você está acreditando. No que você acredita e em quem você acredita. Isso eu acho muito importante. Não perca uma oportunidade por opiniões. Busque, né, o que você quer, o que você deseja da tua vida. Os desertos que você passa, seja para aprendizado, não para a morte. Né? Legal. O próprio Jesus passou pelo deserto. Né? Como eu trabalhei com jovens, eu falo assim, muitos jovens passam por desertos. Eu diria, né, todo mundo fala adolescência e tal, deserto, né? Mas não fique muito tempo no deserto. Né? Passe Aprenda por ele. e passe. Né? Como eu já falei, né? Creia em Cristo, que Ele é capaz de mudar a tua vida, como mudou a minha. Obrigado. Obrigado por esse momento. Eu gosto desse tipo de bate-papo, porque eu estou aqui, estou aprendendo várias coisas, aprendi várias coisas contigo. Tenho certeza que as pessoas vão curtir, como eu curti aqui. Esse tempo passou rápido.
Obrigado pela presença aqui, por ter somado ao nosso canal. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de inscrever, deixe seu like, faça alguns comentários, manda um oi aqui para o Vlad, qualquer comentário para dar relevância ao canal. E esse episódio foi patrocinado pelo Lucas Mira, consultoria empresarial. Não esquece de entrar em contato com o Lucas no link aqui da descrição que a gente vai deixar também. E obrigado, até breve. Né? O judô é... Eu, quando eu comecei no Mas judô... quero ver aqui, ímpar. Se eu não perder, a gente vai ficar fazendo. Se eu perder, a gente vai ficar fazendo aqui Ímpar. pra ganhar. Para, pô. 2, 3 e ganhei. Aí, ó, viu? Vai ter que É que eu ficar não com essa. treinei, entendeu?